oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Que logo mais possamos estar juntos novamente. Mas enquanto isso não acontece, vamos seguindo aqui, né? Na fé. E hoje chegamos à 12ª aula de português. E é com grande emoção que eu vou avisar vocês que eu estou acompanhando vocês no grupo. Então, vocês desenvolvam as atividades, né? Vocês curtam também. Comente, compartilhe, deixe sugestões que é muito importante para a gente estar inovando. E eu quero vocês aqui do meu lado também, viu? Um ou outro, uma vez ou outra, vim aqui para compartilhar comigo esse momento que é muito importante. E a nossa aula de hoje vai ser sobre transitividade verbal. A transitividade verbal está dividida em verbos intransitivos e verbos transitivos. Os verbos transitivos estão divididos em mais dois, que são o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Eita, professora, quanta coisa! Não, a gente vai vendo passo a passo, cada um deles com exemplo, com atividade, e para concluir, eu vou deixar algumas questõezinhas para vocês responderem, ok? Vamos lá! Então, vamos começar com o verbo intransitivo. A gente já sabe que o verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento para a frase ter sentido completo. Como assim? Para no verbo? Sim, para no verbo e eu já tenho o sentido completo ali. Se a frase acabar ali, eu já entendi. Vamos ler aqui, ó. Verbo intransitivo é aquele que faz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Sua ação não transita. Aqui nós temos um exemplo. O avião caiu. Pronto. Precisou de complemento depois do verbo? Não, a frase já trouxe o sentido geral. O avião caiu, eu entendi. Se tivesse mais algum complemento, seria para completar, mas seria praticamente desnecessário, porque eu já entendi. Agora vamos lá, olha. O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações como, por exemplo, se eu quisesse falar do local, o avião caiu, mas eu já entendi que ele caiu. Mas se eu quisesse falar do local, sobre as casas da periferia. Outro, o modo como ele caiu. O avião caiu lentamente. Tempo, o avião caiu no mês passado, mas isso era se eu quisesse colocar um complemento. Só que o meu verbo, ele já é completo. Ele não precisa de um complemento para que eu entenda que o avião caiu. Só se eu quisesse saber o local, o motivo e o tempo. Essas informações ampliam o significado do verbo. Amplia, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica, porque já foi passado. Né? O que ele frisa aqui é que o avião caiu. Quando eu falo do verbo em si aí, caiu, ele já é completo, ele não precisa de um complemento. Por isso chamamos esses verbos de verbo intransitivo. Ok? Então tá. Eu já sei que o verbo intransitivo, ele já tem sentido completo. Eu entendi quando chega até o verbo. Mas e o verbo intransitivo? É quando ele precisa de complemento. Quando chega no verbo, ele ficou aquele gostinho de que eu quero saber mais alguma coisa. Aí nós temos, olha, verbo intransitivo. É o verbo que vem acompanhado por complemento. Aqui, ó. Quem sente, sente algo. O quê? Quem revela, revela algo a alguém. A quem? O sentido desses verbos transita, isso é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Aí o verbo transitivo, ele está dividido em dois. O verbo transitivo direto, é o que nós vamos ver agora, e o verbo transitivo indireto. Como assim? Vamos lá. O verbo transitivo direto é o verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo transita, isso é, segue adiante. Indica o que ou quem. Quando a gente vai descobrir que é um verbo transitivo direto ou indireto?
quando a gente faz a pergunta e logo em seguida vem a resposta sem uso da preposição. E agora? Não, é bem simples. Vamos lá, olha. Eu ouvi. Eu ouvi o quê? Eu ouvi um barulho alto. Quem ouviu, ouviu alguma coisa. O quê? Um barulho alto, ok? Depois do verbo veio um barulho alto. O outro, quem? Eu ouvi minha mãe. Eu ouvi quem? A minha mãe. Minha mãe. Eu ouvi minha mãe. Então, observe, logo depois do verbo, não veio o auxílio da preposição. Quando isso acontece, o verbo é transitivo direto, quando ele não necessita do uso de preposição. Vejamos, olha. Falamos do verbo transitivo direto. Depois do verbo, pede o complemento. Mas o complemento não é preposição. E como são preposições, professora? Vamos ter que estudar mais um pouquinho, viu? As preposições são a, com, de, por, para. Se vier alguma dessas, o verbo ele não é transitivo direto, ele é outro. Ele é esse agora que nós vamos estudar. Então, vamos lá. Verbo transitivo indireto. Quando eu descobri o verbo na frase e ele, logo depois dele, veio uma preposição, ele é verbo transitivo indireto. Por quê? Porque é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente, com preposição obrigatória. Tem que ter a preposição depois do verbo para ser indireto. Por exemplo, indicam de que, para quem, de quem, para quem e em quem. Exemplo, eu preciso. Quem precisa, gente, precisa de alguma coisa. Aí eu faço de quê? No caso aqui, de ajuda. Vejam aqui, ó, depois do verbo, deixa eu colocar aqui. Depois do verbo preciso aqui, ó, pede um complemento. Aí veio aqui, ó, de ajuda. Eu preciso de quem? De quem que eu preciso? Olha aqui, de ti. Porque tanto esse quanto esse, eles são as preposições. Vamos aqui outro. Eu acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa, não é? Quando a gente acredita em alguma coisa. Aí em que? Eu acredito, olha aqui, olha a preposição a, com, de, por, para. Aqui, em vida extraterrestre. Quem acredita, acredita em alguém também. Em quem? Eu acredito em você. Não é? Eu acredito em vocês. Então, vamos lá. Esse em aqui é uma preposição. Então, vamos por partes. Verbo transitivo indireto, ele vem ligado a uma preposição. Pronto. Deem uma lida nas preposições e o problema acabou. É isso aí. Agora vejamos o próximo. Trouxe alguns exemplos. Olha, vamos lá. Um exemplo de um verbo transitivo direto, quando a frase tem um verbo transitivo direto. Por exemplo, o lenhador cortou a árvore. Quem é o sujeito? Quem praticou a ação, o lenhador. Predicado é tudo aquilo que eu me referi ao sujeito. No caso aqui, cortou a árvore. Quem é, depois do verbo aqui, cortou, tem preposição? Eu já estou vendo que não tem. Quem corta, corta alguma coisa. Olha a pergunta, o quê? Então, não é transitivo indireto, porque a pergunta foi o quê? Se fosse de quê, seria. Então, o lenhador cortou a árvore. Então, o verbo cortou é verbo transitivo direto. O que falei aqui, ó, o restante depois do verbo é o objeto direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto que é depois dele é objeto direto. Vamos lá aqui agora. Verbo transitivo indireto. Eu necessito de ajuda imediata. Quem necessita? Eu. Predicado. Necessita de ajuda imediata. Verbo. Necessito. Quem necessita? Olha a pergunta. Necessita de quê? Aí o de ajuda imediata. Nesse momento, o verbo é verbo transitivo indireto. E o resto da frase é o objeto indireto. Entenderam a diferença? Vimos o verbo transitivo direto, que é logo depois do verbo, não precisa de preposição.
E vimos o verbo transitivo indireto, que depois do verbo pede uma preposição. E quando vem os dois? Verbo transitivo direto e indireto. É quando a ação contida no verbo transita para o complemento direto, direta e indiretamente ao mesmo tempo. Indicam o que ou a quem, bem como de que, de quem, para quem, em quem. Eita, espera ainda, é fácil, vamos lá. Eu emprestei. O que? Um vestido. Tudo bem até aí. Aí agora vamos lá. A quem? Aí agora, eu emprestei um vestido, era verbo transitivo direto. A minha mãe, transitivo indireto. Eu agradeci. Eu agradeci. O quê? As doações. A quem? Aos, olha aí, meus vizinhos. Observaram? Então, quer dizer que uma frase, professora, pode vir os dois? O verbo transitivo direto e o indireto? Sim, com certeza. Vamos à próxima. Vamos desenvolver essa atividade. Olha, relaciona as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Gosto de pessoas que são otimistas. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De quê? Olha aí, depois do verbo, na primeira frase, eu tenho uma preposição. Olha aqui, gosto de. Então, eu tenho o quê? Depois do verbo vem uma preposição, eu tenho o verbo transitivo indireto. Vamos colocar aqui, numeral aqui, 2. Deram-me uma notícia. Alguém me deu. Como ela era? Muito triste. Eu fiz duas perguntas. Então, aqui no caso vai ser o verbo transitivo direto e o indireto. Aqui vai ser o 3. Meu amigo morreu. Se eu parasse aí, eu entenderia a frase sim, porque eu tenho um verbo intransitivo que ele não precisa de complemento, a não ser que eu quisesse saber o motivo ou o tempo, ok? Então, aqui seria o intransitivo. Cecília ganhou. Quem ganha, ganha alguma coisa. O que foi que Cecília ganhou? Eu precisei saber. Quando eu preciso saber, mas não vem o uso da preposição, é transitivo direto. Os viajantes chegaram. Se eu quisesse parar aí, eu entendi que eles chegaram. Eles chegaram quando? De manhã. Então, foi o complemento, tá certo? Então, mas não precisava, porque eu já entendi que eles chegaram. Se não precisa, era verbo intransitivo. Muito bem, vamos lá. Estudamos hoje a transitividade verbal, né? Que os verbos estão divididos em intransitivos, transitivos, direto e indireto. O intransitivo, o verbo, ele não precisa de complemento, ele já traz uma ideia completa. O verbo transitivo direto, depois do verbo, ele não faz o uso da preposição. Mas o indireto, depois do verbo, faz o uso da preposição obrigatoriamente. Se tiver dúvida depois quanto às preposições, pesquisem, façam um estudozinho e tudo vai dar certo, tá bom? Vou deixar aqui, vocês vão ler o texto e responder as páginas 73 e 74. Colocam cabeçalho e atividade referente somente as respostas. Até mais, fique com Deus e qualquer dúvida ou sugestões, deixe também no grupo, tá bom? Até mais!